A paz do Senhor para todos, amém? Amém. A Bíblia diz: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe, queridos, eu louvo o nome do Senhor por tudo que está acontecendo aqui, por tudo que ainda vai acontecer. E a igreja de Deus mais do que nunca se levantou. É bem verdade que alguns ainda se encontram dispersos. Alguns não têm levado a sério ainda o propósito de Deus para esta igreja. Alguns se permitem ter pensamentos negativos acerca do que Deus já fez e vai fazer aqui. Mas, querido, nós estamos vivendo uma guerra espiritual. E se o Senhor colocasse aqui nesse painel a maneira como o inimigo das nossas almas tem se levantado contra a sua vida e a minha vida, talvez nós fôssemos mais crentes, talvez fôssemos mais servos de Deus. Mas porque muitas vezes o Senhor não mostra, nós brincamos. Mas sem mais demora, eu não vou passar o vídeo hoje não, querida. Ia passar um vídeo aí, mas vamos deixar para amanhã. E agradeço a Deus porque em plena segunda-feira a casa do Senhor está lotada. É isso que irrita. É isso que incomoda. E é assim que nós temos que ser todos os dias. Nós temos que incomodar o inferno, queridos. Nós estamos aqui para fazer a diferença nesse mundo. Como pregou pela manhã nosso irmão Adak, nós somos a luz desse mundo e o sal desta terra. Abra no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Uma história muito conhecida. Lucas 8. Há uns anos atrás eu orava a Deus para fazer uma semana de oração na igreja central de Tinga. Uma semana não, eu pregava para pregar um sábado. Sempre que eu passava na porta da igreja, eu sempre estendia a mão e dizia: um dia Deus vai me dar um sábado para pregar aí. As pessoas que me conheciam, que faziam parte daquela igreja, sempre diziam: irmão Irã, homem de Deus. Estou sabendo aí dos feitos de Deus na sua vida nos interior aí, em outros lugares que o senhor tem viajado, mas ele nunca me chamava nem para sentar na plataforma. Mas a minha oração com Deus sempre era: eu ainda vou pregar um sábado aí. Um dia o pastor Miquel, que era pastor do nosso distrito, falou: irmão Irã, estou precisando de você, rapaz. Eu digo: diga, meu pastor. Estou precisando que você faça uma semana de oração na igreja central de Tinga. Eu disse: eita Deus exagerado. Eu pedi um sábado, ele me dá logo uma semana. Aí tirei um dia com o pastor, disse: vou ver se eu tenho uma agenda aqui, pastor. Eu ligo já para o senhor. Irmão, quando eu desliguei, eu vibrei com Deus. Chamei ele de exagerado. Não demorei muito para ligar não, para não perder a bênção, né? Até se não tivesse uma vaga, eu arranjava para ele. Eu queria pregar ali. No primeiro dia que eu fui pregar, estava para sentar no púlpito, ou para a plataforma, o Espírito de Deus me disse que ia curar uma pessoa dentro da igreja. E aquilo me angustiou, até porque a gente não tem costume na igreja disso. E Deus falou mais forte ao meu coração, e aquilo me deixava angustiado. E eu disse: Deus, eu não vou levantar para dizer isso, porque se eu levantar para dizer isso, vocês não vão nem deixar eu pregar aqui hoje. Piorou essa semana toda. E eu levantei, mas eu não falei. Ainda chegou o momento de eu entrar, não consegui entrar, cantaram mais louvores, e eu chorava, pedindo a Deus que tivesse misericórdia. Preguei. Quando eu estava pregando, saiu uma criança de 5 anos do meio dos bancos. E Deus disse: a criança é essa. Carequinha, desnutrida, abatida. Vocês já perceberam que eu não tenho por costume ir para a porta apertar a mão? Não é porque eu tiro onda não, viu? É porque eu já termino o culto tarde. Então, para não demorar, né, eu deixo vocês saírem sem apertar a mão. Mas naquele dia, se Deus, se essa obra for do Senhor, se o Senhor falou realmente ao meu coração, porque eu estou com dúvida, me perdoe, eu vou lá para a porta e alguma coisa vai acontecer. E ele é filho de Regi, um dos anciões da igreja.
A igreja fica pertinho do aeroporto. Você só está no aeroporto, pergunta onde é o bairro da Itinga. Chegando na Itinga diz onde fica a igreja central de Adventista, todo mundo informa. E quando eu apertei a mão de Regi, dei feliz sábado, apertei a mão da criança, eu falei, Deus vai te curar. E ele perguntou, você conhece o problema do meu filho, Irã? Eu disse, eu não, mas Deus conhece. Ele disse, meu filho tem um câncer terminal. Filho único, irmão. Ele tinha um tumor do tamanho da minha mão fechada. E as artérias do coração já estavam no câncer. Não tinha condições de tomar mais nenhuma sessão de quimioterapia. E veio para casa para morrer. Agora imagine um único filho. Irmão, o pessoal saiu, nós oramos. No domingo eu levantei e perguntei para a igreja quantos conhecia o problema do filho de Regi. Toda a igreja desconheço. Eu disse, então a partir de hoje vamos quebrar os paradigmas, os dogmas de igreja central. E eu estou convidando vocês para quando acabar o culto aqui, 9 horas, toda a igreja ir para o monte orar. E a igreja comprou a briga. Acabava o culto, 9 horas, 9h20, a igreja, alguns iam andando, outros iam de carro, e a igreja subiu o monte para adorar ao Senhor. E foi a semana toda desse jeito. Depois dessa semana de oração na igreja, a semana de oração no monte, na quinta-feira a Regis falou para mim assim, irmão Ilan, antes de subir o monte, um tio meu ligou de Brasília, ele é espírita, e ele disse que meu filho já fez o que tinha para fazer aqui, que agora ele vai partir. Eu disse, Regi, não crê em seu tio, crê em Deus, porque Deus é maior do que os espíritas, Deus é maior do que os macumbeiros, feiticeiros, Deus é maior do que todas as coisas. Eu falei para ele, se for da vontade de Deus, Deus vai curar, se não for, não vai. E nós continuamos, perseveramos em oração, choro, saímos 3 horas da manhã, 4 horas da manhã do monte. Depois dessa semana de oração no monte, o filho de Regi está completamente curado do câncer. Ele hoje está com 10 anos de idade. E ele sai por toda Salvador, contando testemunho, levando e mostrando o menino no estado terminal e o que Deus fez na vida daquela criança. Não é impossível para Deus quando a igreja decide, todos num só pensamento e um só desejo, honrar e glorificar o nome do Senhor. Tem tanta gente aqui que está sofrendo e passando por adversidades e por lutas, e você sabe por que vitórias não são alcançadas como deveria ser? Porque a igreja de Deus está dispersa, é cada um correndo atrás do seu, cada um querendo ser melhor que o outro, cada um querendo ganhar mais do que o outro. Hoje nós só pensamos em dinheiro e nos manter em condição social melhor, e esquecemos que o melhor de tudo não é ter dinheiro, o melhor de tudo é ser cheio do Espírito Santo. Esquecemos que nós estamos aqui e fomos chamados para um propósito. O propósito de Deus, irmão, é nos usar com poder e grande glória para resgatar as almas perdidas dessa cidade. As coisas materiais vêm por consequência da minha vida espiritual e da sua. Agora entenda uma coisa aqui, não é porque Deus tem tido misericórdia e tem abençoado a sua vida, que Ele também não possa repreender a nossa vida. Eu vos faço uma pergunta nesta noite. Você que já conseguiu agaranhar vários fundos e quem sabe tem vivido até uma situação privilegiada, será que você tem estrutura para perder tudo aquilo que Deus já te deu? Será que você tem estrutura para perder sua saúde e a minha saúde? Será que nós temos estrutura, irmão, para glorificar a Deus no meio da tempestade? Queridos, Deus quer usar essa igreja. Talvez alguns ainda não compreenderam em que contexto estamos agora. Estamos num conflito cósmico e espiritual. O diabo não está brincando de ser diabo. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele está fazendo de tudo para destruir a igreja de Deus, mas o sangue de Jesus tem poder. Aqui tem servos de Deus que são remanescentes do Senhor, e que se o Senhor voltasse agora, subiria as mansões celestiais. Aqui tem servo de Deus que se dormisse hoje no Senhor, teria a garantia da coroa da vida eterna. Mas tem alguns também que pensam que já alcançou e está perdido dentro da igreja. O que precisa acontecer? Qual é o problema que tem que surgir para que a gente compreenda que Deus nos ama?
Eu quero falar para você que nos visita nesta noite. O Senhor Deus te ama, Ele não quer te perder. O irmão falava aqui acerca do irmão dele que está afastado, e como o irmão dele que está afastado, centenas de pessoas nessa cidade se encontram afastadas de Deus, e daria para abrir mais 2 igrejas, se essas pessoas voltassem aos pés de Cristo. E eu lhe faço uma pergunta: por que elas não voltam? Porque a guerra é espiritual. Agora, se a igreja continuar com o mesmo propósito, de adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, Deus fará coisas grandiosas nessa cidade e na vida de famílias aqui para a glória do nome dEle. Amém. Evangelho que ele escreveu São Lucas 8, no versículo 40. A palavra de Deus nos diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Amém. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. Prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Versículo 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está o quê? Morta. Não incomodes o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhes disse: não temas, crê somente e ela será salva. Amém. Glórias a Deus, irmãos. É uma história comovente e linda, mas o que me chama a atenção não é a ressurreição da filha de Jairo. O que me chama a atenção era que Jairo era doutor naquela cidade. Jairo era o tipo de pessoa. Vou dar um exemplo do prefeito aqui da cidade. É prefeito ou prefeita? Prefeito. Às vezes o prefeito não sabe nem onde a gente mora, mas se ele passar no carro dele e buzinar, a gente sabe que a gente estende a mão. E se tiver alguém do nosso lado que não seja aqui da cidade, a gente diz assim: é o prefeito, amigo meu. E a gente fica cheio de gosto, porque o prefeito falou conosco, buzinou. Mas ele não sabe nem onde a gente mora. As pessoas faziam questão de falar com Jairo. Quando Jairo passava, todo mundo cumprimentava: tudo bom, seu Jairo? Afinal de contas, ele era um homem de posses. Talvez Jairo tivesse o melhor plano de saúde que a sua geração pôde pagar. Vou trazer para os dias modernos. Talvez ele tivesse Golden Cross ou Unimed. Alguém conhece mais um plano de saúde mais forte do que esse aí? Bradesco não. Bradesco é o terceiro, né? Entre esses dois. Mais algum? São Bernardo eu nem conheço. Queridos, ele tinha o melhor plano de saúde, mas o plano de saúde e o dinheiro de Jairo não comprou a saúde da sua filha. Tenho certeza que ele investiu tudo aquilo que podia para salvar a sua filha, mas não deu jeito. E a questão era que Jairo conhecia Jesus. E aqui eu entro dizendo uma coisa: tem muita gente que conhece Jesus aqui, mas não quer intimidade com Ele. Tem muita gente que reconhece que Deus é Senhor de todas as coisas, mas não se humilha na sua presença. Tem muita gente que sabe que só o Senhor Jesus tem poder para curar e libertar, mas não dá ouvido à palavra de Deus. E só vai ter um encontro verdadeiro com Jesus quando a doença ou a morte bater na sua porta. Não é projeto do Senhor que isto aconteça com a nossa vida, mas todos nós sabemos que quando a coisa aperta, a coisa fica difícil, a única pessoa que nós clamamos ao Senhor. Quando a pessoa sente uma dor, a primeira pessoa que ela chama não é o marido, não é a esposa, não é a mãe, não é o pai, não é o filho. A primeira pessoa que a gente fala: meu Deus. Se a gente sente uma dor no peito, você bota a mão no peito e diz: meu Deus, me ajude. Aí depois que a gente vai chamar outras pessoas, mas a primeira pessoa, meu Deus. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: Deus não é remédio para que você só use Ele na hora da dor, para que use na hora da dor. Deus, Ele é Senhor dos senhores. Esse homem Jairo, ele conhecia Jesus. Jesus já tinha feito vários milagres na sua cidade. Talvez o seu orgulho, o seu dinheiro, a sua fama não permitia que ele abrisse o coração para Cristo. Talvez se a filha dele tivesse sido curada pelo plano de saúde que ele tinha e pagaram os melhores médicos, ele dizia: o meu dinheiro comprou a saúde da minha filha. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o dinheiro não comprou. E a multidão já esperava Jesus. Um dia,
Eu conheci um jovem chamado Moacir. Conheci não, conheço. Esse Moacir que deu testemunho aqui, ele era traficante. O segundo maior traficante, se não o primeiro, em Lauro de Freitas. Um dia eu fui buscar, não sei como foi aquilo ali, uma obra divina. Ele estava no presídio de Lauro de Freitas e 3 horas da manhã, a advogada ligou para mim, ele estava com um tiro na perna, e dizendo, olha, liberaram o Moacir lá no presídio, Irã, você pode buscar ele? E foi um momento de muita alegria eu ir buscar aquele jovem. Levei ele para a casa de minha mãe na roça, porque ele estava jurado de morte. Mas depois disso tudo ele voltou, se curou e voltou para o mundo das drogas. Um dia eu estava no monte, desci do monte, uma irmã tinha me dado um bombom, né, som de valsa, né, e eu estava no monte, não usei o bombom, que eu estava jejuando, deixei para na volta, né. Na volta o Espírito de Deus me incomodou, dizendo, vai na casa de Moacir e prega para ele. Quando eu cheguei lá, a casa do homem parece ser uma fortaleza. Aí eu bati no portão, o gerente do tráfico desceu, com a escopeta na mão, desceu mais 12 com a pistola, ele abriu assim, né, uma portinha, uma janelinha pequenininha no portão, disse, diga aí. Digo, eu estou procurando o Moacir, ele não se encontra. A esposa dele está, Léa? Tá, eu quero falar com ela. Como é seu nome, Irã? Léa, tem um homem aqui chamado Irã. Ela pode abrir o portão e deixar subir. Quando eu cheguei lá em cima, eles estavam empacotando drogas. Umas 8 pessoas, armas em cima da mesa. Cadê Moacir? Não está aqui não. Foi dar uma saída, foi entregar uma droga ali e está voltando. Esperei ele chegar. Quando ele chegou, ele não gostou da minha presença. Até porque ele estava sobre o efeito do mal e eu cheio da graça de Deus. E luz não se une com trevas. Só que a luz é maior que as trevas. E ele chegou dizendo, o que é que você quer? Eu digo, o que é que você quer? Não, baixe sua bola. Eu estou aqui porque Deus me mandou. E talvez Deus tenha me mandado aqui para livrar você da morte hoje. E eu preguei para ele e os gerentes, os outros traficantes, ficou tudo olhando assim para ele assustado, pela maneira com a autoridade que Deus me deu para falar com ele. Preguei para ele e disse, assim, se você não se converter, você vai morrer sem Cristo e vai para o inferno. E preguei para ele duramente, como o Senhor mandou. E todos me olhando, assustado, olhando para tipo assim, você não vai reagir, mocinho? O que você mandar a gente faz. Se você me perguntar se eu estava com medo, a gente teme, porque nós somos humanos. Mas eu tinha confiança no Deus que me mandou. Repreendi ele, estendi a mão, orei. Ele se aquebrantou. Depois saí, quando eu estava saindo, o gerente do tráfico veio me trazer, abriu o portão. E quando ele me abriu o portão, eu lembrei do chocolate que a irmã tinha me dado. E meti a mão no bolso, peguei o bombom, dei para ele e disse, olha, eu estou lhe dando esse bombom. Não dê a ninguém. Quando você tiver a oportunidade de comer, coma sozinho. E quando você estiver degustando esse bombom, você vai sentir um doce maravilhoso. E assim é Jesus na sua vida. Ele é como esse chocolate. E fui embora. Depois de 3 meses eu encontrei na igreja convertido. Ele disse que quando ele comeu o bombom, Deus falou com ele, ele se converteu ao Senhor. E hoje ele está firme na presença de Deus. Não precisa muita coisa para Deus usar alguém, basta um gesto e alguém disposto a ir. Eu cheguei aqui numa cidadezinha chamada Ubatã, na Bahia. Estava em uma semana de oração na central ali, aliás, 21 dias. E uma jovem irmã em Cristo disse, olha querido, eu queria muito que o meu marido viesse para a igreja, mas ele não vem, ele é segurança do Banco do Brasil. Até hoje ele é segurança do Banco do Brasil naquela cidade. Mas ele não vem na igreja de jeito nenhum. Eu digo, não, ele vem. Não vem não, já tentei. O senhor poderia ir lá em casa? Eu digo, olha, eu não vou na sua casa não, mas nós vamos abrir uma campanha a partir de agora. A partir de hoje eu vou jejuar e orar por ele. Nós vamos orar para pelo menos no último dia ele aparecer lá. E nós oramos, jejuamos, perguntei por que ele não vinha. Ele é calvo, então ele tem vergonha de andar sem boné. E ele acha que dentro da igreja não pode andar sem boné, andar com boné. E nós oramos. E no último dia no batismo, ele estava lá, com o boné. Eu comecei então a orar. E no meio da oração Deus mandou eu parar. E eu disse, gente, espera aí. E saí no meio daquela multidão que veio para frente no apelo.
E tirei o boné da cabeça dele e dei um beijo na careca dele. Na semana seguinte ele rendeu-se aos pés do Senhor e hoje é adventista do 7º dia. Amém. O poder não estava no beijo, queridos. Estava na atitude. O poder não está em você, mas o poder que vem de Deus é derramado em nós. O problema de cada um de nós é o preconceito. Jairo era preconceituoso com o ministério de Cristo. Mas quando a morte bateu na sua casa, acabou o preconceito, caiu-se os paradigmas, os dogmas, e ele se humilhou aos pés de Jesus. Será que vai ter que acontecer isso na sua vida, para que você se humilhe aos pés de Cristo? Será que você vai ter que perder um parente, um filho? Será que vai ter que perder a saúde, meu amado visitante, meu querido irmão, para que a gente se consagre ao Senhor? Será, meu querido, você que está afastado, vai ter que acontecer alguma coisa para você voltar para a igreja? Eu dou um conselho para você nesta noite: abandone esse mundo de trevas e volta aos pés de Cristo, porque tudo que você e eu conquistamos nesse mundo vem de Deus. E Jairo se humilhou aos pés de Cristo, e a Bíblia diz que ele chorou. Não precisava aquilo, irmão, ele teve que sentir a dor, a agonia de perder a pessoa que ele mais amava, a sua única filha, e todo o seu dinheiro não comprou a saúde da menina. Talvez você pense, eu que ainda tenho projetos para o futuro, mas não existe futuro, queridos. Não existe amanhã. Você compreenda isso. Não existe amanhã, só existe o agora. O amanhã não existe. Eu fui hoje de manhã naquele velório orar pela família enlutada, e vi que a pessoa que estava no caixão era jovem. E eu disse: meu Deus, nós não somos nada. Poderia ser eu naquele caixão, queridos. Poderia ser qualquer um de nós. Agora as pessoas têm medo, às vezes quando a gente repreende o inimigo aqui, as pessoas têm medo das pregações que eu faço aqui, mas não tem medo de continuar querendo servir a Deus de qualquer jeito. Não tem medo de ser um cristão desses frios, que hoje está bem, amanhã está pecando demais. Não tem medo de acessar a página pornográfica. Não tem medo de viver aqui um cristianismo e escondido dentro de 4 paredes ser outra coisa. As pessoas têm medo quando o inimigo aperta, mas não tem medo quando o Senhor chama a nossa atenção para não precisar apertar. Tem gente que só vai vir na dor. Aí dá a entender que parece que Deus vai botar dor em alguém para vir. Não, Deus não bota dor em ninguém. Primeiro que toda dor que procede vem do maligno. Todo mal vem dele. A Bíblia diz que Deus é amor e tudo que provém do bem vem de Deus. Mas a gente sabe que quando a coisa aperta, a pessoa que a gente tem para correr é Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz que alguns virão pela dor. Porque a gente sabe o caminho, mas não aceita. A gente prefere as amizades, a vergonha dos parentes, se fosse se tornar um cristão, a vergonha no trabalho, mas não tem vergonha de sentar na porta de um bar e beber até cair. Nós estamos vivendo uma geração tão perversa, que nós somos a obra-prima da criação de Deus. E aí tem esses cantores aí, eu estava vendo, né, no intervalo do jornal, do meio-dia, logo depois tem o video show. Aí no intervalo do jornal passou a reprise do video show que ia, quem eram as pessoas que iam se apresentar. Aí estava passando aquele casal que faz os normais, e a repórter perguntou: quando você está ali no palco, como é que você se sente? Ela disse: quando eu estou no palco já não é mais eu ali já é a pombagira em mim. Eu disse: meu Deus, e quantos servos de Deus assistem isso para dar risada? Quer dizer que uma mulher possuída pelo demônio entra no nosso lar e diz: já não é mais eu. A gente viu aí, queridos, Ivete Sangalo, há pouco tempo em Salvador, no ano passado ou retrasado, ela em cima do palanque agitando aquele milhão de pessoas ali, no festival de verão, e de repente ela foi tomada por um espírito maligno e ela disse: agora já não é mais Ivete aqui não. E quando ela falou, o diabo falou isso, o demônio falou isso pela boca dela, querido, o povo aplaudiu.
Você sabe qual é o pior de tudo? É que a gente tem consciência dessas coisas e queremos assistir e participar das mesmas. O inimigo já não está nem mais fazendo coisas encobertas não, a coisa está tão clara. Eu falei para ele, rapaz, outro dia eu estava numa situação tão delicada que ele estava se levantando tanto, que eu falei, rapaz, você está tão endemoniado que você está entrando em você mesmo. Eu falei para ele, rapaz, você já está visível esse desespero comigo. Você não dá nem para se esconder, você nem usa mais estratégia. Sabe por quê, queridos? Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Jairo só percebeu que pouco tempo lhe restava quando a filha veio a óbito. Jogou-se aos pés de Jesus, humilhou-se. Senhor, vem na minha casa. Quando ele chorava, clamava aos pés do Senhor, cadê agora o dinheiro? Cadê a fama? Cadê os status? Cadê a roupa bonita? Cadê o carro do ano? Acabou. Agora foi atrás de Jesus de Nazaré. Jogou-se aos pés do Senhor e disse, Senhor, vem na minha casa, porque a minha única filha está à beira da morte. A Bíblia diz que o Senhor dirigiu-se, e antes dele se dirigir, alguém disse, Senhor, Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já está morta. O Senhor então o anima dizendo, não temas, crê somente, e ela será. O que Jesus estava dizendo, Jairo, não se desespere, porque eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverás. Amém. Glória a Deus. Mas a minha mensagem desta noite não é sobre Jairo. Jairo é a minha introdução. A minha mensagem nesta noite está aí em Lucas 8, versículo 43. Eu quero saber quem é esta mulher. Quem é esta filha do anonimato, irmão? Que rouba uma cena no meio de uma história. Querida, a bênção não era para ela e não era dela, mas ela entrou na história. Quem é esta mulher? Quem é esta filha do anonimato? De onde ela veio? Quem chamou ela? A palavra de Deus nos diz assim, enquanto ele ia, as multidões o apertavam, e certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e que a ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, era uma mulher rica também, veio por trás dele, ele tocou na orla das vestes, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como se todos negassem, Pedro com seus companheiros disse, mestre, a multidão te aperta e te comprimes, e disse, quem me tocou? Contudo Jesus insistiu, alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder, louvado seja Deus. Amém. Vindo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque lhes havia tocado, e como imediatamente fora curada, louvado seja Deus. Então lhes disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém, queridos. Queridos, era uma mulher também rica, da sociedade alta daquela cidade. No período menstrual das mulheres, elas não podiam ficar dentro de Jerusalém, porque eram consideradas-se imundas. E elas eram convidadas a sair da cidade e passar o seu período menstrual fora da cidade para depois voltar. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Uma mulher no período menstrual é uma coisa delicada. Lá em casa mesmo eu sei. Quando está chegando o período, põe uma panela voar da cozinha para a sala, é um tapa. Se for verde, eu disser que é amarelo, o negócio pega. Tem que dizer que é verde. Porque é um momento delicado na mulher, né? Tem homem que é grosso, né? Que diz que nada, isso é besteira, né? É besteira. Pega aí um absorvente, bota aí na cueca e sai andando aí 2 horas de relógio para você ver o problema. Não estou nem falando do sangue, estou falando só do absorvente. Agora imagine 3, 4 dias aí com isso aí, meu amigo. E perdendo sangue. Aí tem uns ignorantes que dizem, isso é besteira, é de frescura. É o momento mais delicado, aí tem que ter todo o carinho, botar no colo, dar carinho, é assim que eu faço com minha amada. Ela fica toda chorosa. E eu ali no pé dela, não largo não. Porque eu sei que ela precisa. Mas tem uns ignorantes que só Jesus. Agora imagine
Que essa mulher saiu porque Jerusalém era a capital da época, centenas e milhares de pessoas. Jerusalém era muito maior que essa cidade, dava 3, 4 ou mais dessa cidade. Agora imagine quantas mulheres entram no período menstrual ao mesmo tempo nessa cidade. Agora imagine a multidão que saía, e todas voltaram, mas ela não voltou. 3 dias, 4 dias, 5 dias, ela passou mais 1 mês, 2 meses, 3 meses, 12 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Se em 3, 4 dias já é uma dificuldade, imagine 12 anos perdendo sangue ininterrupto. Você pode imaginar a mente dessa mulher, o estado emocional, o seu físico. E nada do dinheiro que ela tinha pôde curar. Mas Jesus desceu naquela cidade. E aonde Jesus chega, o milagre acontece. Amém. Jesus chegou aqui nessa igreja. Amém. E o milagre aconteceu. Amém. Como eu falei quando eu cheguei aqui, pode não servir para todos, mas para alguém vai servir esses 15 dias. Amém. Pode não ter mudado a história de todos, mas de alguns já mudou. Pode, quando eu sair, alguns se manifestarem, até falando mal da palavra que foi pregada aqui, e até duvidando das experiências que foram contadas. Mas Deus já tomou o coração de muitos aqui. E não serão influenciados por qualquer vento de doutrina, nem pensamento contrário à obra do Senhor. Será que você vai ter que perder tanto sangue para reconhecer que Deus é Senhor da tua vida? Será que vai ter que vir uma hemorragia para que você entregue a vida ao Senhor? Ela conhecia também Jesus, mas o seu dinheiro, a sua fama não deixava com que ela se dobrasse aos pés do Senhor. Mas agora não tinha mais dinheiro, gastou tudo com o médico, porque tudo que a gente tem gasta pela saúde. E agora não tendo mais o que fazer, queridos, Jesus teve misericórdia e passou ali, louvado seja Deus. Ah, se Jesus pensasse como a gente, não teria mais ninguém vivo nessa terra. Mas Ele é tão misericordioso, que Ele veio ao encontro de Jairo. E quando Jairo disse: Senhor, vem aqui, minha filha vai morrer. A Bíblia diz, irmão, que vem Jesus em passos largos. Mas quando ele percebeu que a mulher do fluxo de sangue precisava do milagre, ela não podia entrar em Jerusalém antes de receber o milagre, senão ela seria apedrejada, ele atrasou o passo. Por isso que a Bíblia diz que a multidão o apertava e o comprimia. Porque observe bem, vem todo mundo andando assim, ninguém se bate. Mas se o da frente começar a atrasar o passo, começa o engarrafamento de gente. E de vez em quando Jesus andava e olhava para trás e dizia: oh, ela ainda vem longe. Que amor é esse? Que amor é esse, queridos? Há uma multidão de mais de 10 mil pessoas. Ela foi por trás dele. Sabe o que é que eu vejo aí? O que tem atrapalhado de muitas vidas se converter ao Senhor nessa igreja são as multidões de gente metida a besta, metida a ser mais santo que o outro. Pessoas que dizem: aquele não prega, aquele não canta, no meu instrumento ele não pega, no meu microfone ele não usa. É tudo besteira. Nós temos que amar uns aos outros, porque aquele diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. E o Senhor, por amor àquela jovem, àquela mulher, atrasou o passo ao ponto da filha de Jairo morrer. E ela veio por trás de Jesus e lhe tocou a orla das vestes, e logo se lhe estancou a hemorragia. O poder não estava nas vestes, estava na fé dela. O Senhor disse: quem me tocou? Pedro logo partiu em cima e disse: rapaz, o sol está afetando sua cabeça, a multidão te aperta e comprimes, tu me pergunta quem lhe tocou? Ele disse: espera aí, Pedro, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. Jesus está aqui nesta noite. Ele só precisa de alguém com a mesma fé dessa mulher. Não precisa falar com ele, não, basta só tocar nele, e Deus fará maravilhas na sua vida. E ela veio e tocou na orla das vestes de Jesus. Imediatamente foi curada, sem poder negar. Ela disse: Senhor, fui eu. É possível que alguns baixaram, pegaram pedra, porque ela era uma mulher imunda. Alguns se afastaram,
E Jesus compadeceu-se e disse: mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Agora a filha de Jairo está morta. E Jesus disse: eu vou ressuscitar. E o Senhor ressuscitou a filha de Jairo. Talvez esteja muita gente aqui já morto espiritualmente, mas o Senhor veio aqui essa semana e ressuscitou muitas vidas. E vai ressuscitar muito mais em nome de Jesus. Eu tenho aqui em minhas mãos presentes, vendo a vida que foram ceifadas hoje. E olhar para nós aqui é um motivo de alegria, porque Deus nos deu tantas bênçãos. Só o ar que respiramos aqui já fala por si só que Ele é muito, muito, muito maravilhoso, que Ele é lindo por demais. E Ele já nos presenteou com nossa família viva hoje, nos presenteou estando aqui nesta noite, nos presenteou não estando disputando a fila de uma UTI. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E nesta noite eu quero vos fazer um apelo para aquele que tem nos presenteado tanto. O que você daria a Deus de presente então nesta noite? E aqui nós temos um presente para alguém dar para Deus. O presente de Deus, o presente seu para Deus. Nós temos aqui uma bata de batismo. E durante esses dias eu tenho pregado aqui sobre arrependimento daqueles que querem entregar a vida a Cristo, daqueles que querem voltar para o Senhor. Alguém nesta noite aqui gostaria de se levantar do seu lugar, num ato público, e vir pegar aqui esta bata de batismo e dizer: Senhor, eu estou presenteando o Senhor com a minha vida. Há alguém aqui nesta noite? Glória a Deus. Venha cá, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Há mais alguém nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Talvez seja a sua última chance. Rebatismo também. Louvado seja Deus. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querida. Senta aqui, amada. Amanhã teremos mais presentes como esse. Eu não sei qual foi a fé desses irmãos que só trouxe 3. Amém. Mas eu creio no poder de Deus na tua vida. Nós vamos ouvir mais um louvor desta noite. E hoje o Senhor está curando e fazendo maravilhas neste lugar. E você que não tomou a decisão hoje, você pode tomar não tendo presente nas mãos, e amanhã eu dar o presente para você. Louvado seja o nome do Senhor por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda vai fazer. Nós teremos aqui no sábado um grande batismo para a glória do nome do Senhor. E talvez seja o seu batismo ou o seu rebatismo. Agora, volta para Cristo. Não espere vir uma hemorragia. Não espere perder algo tão precioso para que você reconheça que Jesus Cristo é o Senhor. Não troque a glória de um Deus incorruptível por deuses corruptíveis desse mundo. Porque coisas grandiosas Deus fará na tua vida ainda. E através da sua vida muitas outras vidas serão alcançadas. Eu sei que tem pessoas aí que ficaram com o coração balançado, porque o Espírito de Deus está na tua vida. Mas o medo, o preconceito de que algumas pessoas possam olhar para você e não acreditar, lhe prenderam na cadeira. Mas eu quero dizer para você: se ninguém acredita, o Senhor acredita em você. Se ninguém acredita no milagre da mulher do fluxo de sangue, ela foi curada. Se ninguém acreditava mais na filha de Jairo, ela foi ressuscitada. Que Deus abençoe esta igreja em nome de Jesus. Ó Senhor, obrigado pelo milagre. O maior milagre que o Senhor pode operar na vida do homem não é curá-lo do câncer, da AIDS,
Não é, Senhor Deus, levantar do caixão. O maior milagre que o Senhor pode operar nas nossas vidas é o arrependimento. E estamos aqui nesta noite arrependidos. Arrependidos da maneira como tratávamos a Tua obra. Estamos arrependidos da maneira como nos comportávamos na Tua obra. Ó Deus, no ato público, essas 3 pessoas vieram aqui na frente e declararam que a partir de agora são Teus servos. A Tua serva retorna aos Teus braços de amor, declarando ao Senhor que o ama, que nunca deveria ter saído. Os Teus servos declaram ao Senhor que querem novidade de vida, que não aceita mais ser escravo deste mundo. Mas sei também que nesses bancos tiveram pessoas que ficaram incomodadas pelo Teu poder, pelo Teu Santo Espírito, e desde já entregue em Tuas mãos a vida delas, porque nos seus corações elas já tomaram a decisão, ó Pai, de estar contigo também. Já tomaram a decisão de nesse sábado descer as águas, e amanhã estaremos aqui, Pai, e ela declarará também no ato público que decide entregar a vida ao Senhor. Alguns decidirão retornar aos Seus braços de amor. Obrigado pela vitória que nos deste nesta noite, as vitórias que nos deste nesses dias. Ó Deus, perdoe-me onde eu tenho falhado contra Ti. Mais uma vez te peço que visita os doentes dessa cidade. Vai agora ali nos hospitais, meu Deus, nas delegacias dessa cidade. Toma cada policial em Tuas mãos e cobre esses homens com o Teu manto de justiça. Toma cada bandido, cada ladrão e converte para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, toma cada família aqui sofrida, cada filho longe do lar, cada filho, Senhor Deus, que abandonaram Teus braços e hoje está lá fora. Deus, cuida deles. Não permitas que eles venham se perder, mas que todos sejam salvos em nome de Jesus. Traz conforto ao coração dessa mãe, desse pai, que angustiado, atribulado por medo, às vezes bate um desespero, mas confiamos em Ti. Obrigado pela vida do jovem, Teu filho, Teu ungido, está aqui para a Tua honra e para a Tua glória. Deus, nós sabemos que outro fato como esse aqui nunca mais vai acontecer igual, porque o Senhor é ímpar, o Senhor não repete seus feitos. E nós declaramos ao Senhor nesta noite que nós Te amamos. A Tua igreja declara que não seremos mais os mesmos em nome de Jesus. Toma a vida dessas pessoas que estão aqui trabalhando, filmando, e que também esse material já tem servido para a vida de muitos que se encontram aí fora. Que essas pregações possam percorrer todo o Brasil e quem sabe o mundo, e as pessoas convertam-se ao Senhor. Obrigado pela banda, pela sonoplastia, pelos diáconos, diaconisas, pelo departamento infantil. Obrigado pelos anciões. Obrigado, Senhor, por sermos chamados Teus filhos. Abençoa cada visita nesta noite, que eles possam sair daqui curados das suas enfermidades espirituais, e que o Teu poder esteja sobre nossas vidas. Abençoa o pastor também desse distrito. Dá-nos a Tua proteção e a Tua graça em nome de Jesus. Amém.